da atividade da enfermagem. Porque quando um funcionário falta, quando um deixa porque ficou insatisfeito, porque tinha compromisso naquele e não foi atendido, e muitas das vezes nenhum vai, nem alguns, né? Quando a gente vai vendo para frente como vai ser a elaboração dessa escala, e a gente vai observar que às vezes a gente não vai ser atendido. Se você pedir para um dia, você não vai ser atendido. Isso vai causar o quê? Estresse, vai frustrar, isso vai causar uma insatisfação. Então, por isso que vocês como técnico, né, eu vou estar te passando, eu vou passar de uma forma bem sucinta esse assunto. Não tem a ideia aqui de vocês fazer escala, porque não compete a vocês. E eu vou passar de uma forma sucinta para vocês entenderem real, de fato, a importância de cada escala e você saber alguns critérios importantes, né, para a elaboração dessa escala. E eu coloquei um pouquinho sobre questões de legislação, mas eu coloquei de uma forma bem sucinta para vocês entenderem, tá? Então, o que é escala? A escala, resumindo, é o quê? É um documento que vai demonstrar a distribuição da equipe de enfermagem. Então, vai ser o quê? Aqueles que vão trabalhar de manhã, de tarde, de noite, no período de 8 horas. Vai estar mostrando que dia que as pessoas vão folgar. E também vai estar demonstrando também o trabalho, né, em equipe. A equipe da manhã vai ficar responsável por isso. Também vai também falar, o X vai ficar para levar os materiais na CME. Então, vai estar direcionando isso. Então, isso é um documento, isso precisa estar documentado, tanto carimbada pela enfermeira, pelos técnicos e pela gerente. Então, existe 3 tipos de escala. Escala mensal, a escala mensal é por equipe, a escala diária é pela atividade e a de férias, que é a escala anual. Então, eu vou mostrar de uma forma bem sucinta cada escala. Então, a escala diária, o objetivo dela é dividir as atividades entre a equipe. Então, ela vai ser elaborada pelo enfermeiro que está de plantão. No caso, ele vai observar a quantidade de funcionário, no caso, a qualificação desse técnico, desse auxiliar, vai estar vendo a complexidade dos cuidados do paciente, a complexidade cuidados mínimos, cuidados intermediários, semi-intensivo, intensivo, e o tipo de atividade que vai ser desenvolvida. Então, isso vai estar abordando na escala diária. E qual é o objetivo? O objetivo é o quê? Garantir a assistência com qualidade e segurança. Então, a escala, ela visa que essa assistência ela vai ser de forma de qualidade e de segurança e, acima de tudo, humanizada. Por quê? Para que venha evitar que o funcionário venha trabalhar de forma sobrecarregado ou com ociosidade. Então, a escala diária ela veio para isso. E quais são os critérios de divisão? Então, vai ter a escala funcional, que vai ser a divisão das tarefas. O funcionário, a Amanda vai ficar para levar 11 horas da manhã os materiais, né, para a central de esterilização. Então, ela vai ter que, então isso vai estar lá descrito. Todos os dias vai estar ali colocando, mas isso vai ser um rodízio. A escala integral, cada funcionário será responsável pelos cuidados integrais de um ou mais pacientes. Então, a escala integral é aquela que vai determinar quais são os pacientes que você vão ficar. Então, ela vai estar demonstrando a quantidade de paciente. Às vezes, tem enfermeiros que colocam o grau de complexidade para saber exatamente por que a Amanda está com 4 e o outro tá com 3 e o outro tá com 6. Então, para estar
diferenciando aí. E a escala de equipe é a designação de um grupo para a prestação de atendimento durante o turno de serviço. Então, seria o quê? Às vezes a gerente passa para a enfermeira a necessidade que aquele setor precisa. A arrumação de prontuário, a limpeza de geladeira. Então, vai estar determinada para aquela equipe. Então, existe 3 só na escala diária. A escala funcional, que vai dividir todas as tarefas, a escala integral e a escala de equipe. A escala anual, que seria a escala de férias, é a distribuição de férias dos funcionários. Então, ela tem que ser feita de forma racional e de acordo com o interesse da empresa. Então, na verdade, falando num modo assim, bem aberto, ela vai também ver o interesse, né, do funcionário e o interesse da empresa. Por quê? Não tem como a empresa trabalhar só com o interesse dela. Ela vai observar o interesse do funcionário. Lembrando que a gente vai ver mais para frente como vai ser feito, né? Não é porque eu pedi janeiro, todo mês, todas as minhas férias tem que ser em janeiro, né? Imagine, isso a gente vai ter que observar porque nós estamos trabalhando com uma equipe. Então todo o grupo ele vai ter que atender a necessidade de cada um. Lembrando que um vai ter privilégio, outros não, mas assim, não é todo o tempo que só um do grupo. Até porque se isso acontece, isso está causando uma certa insatisfação em algum funcionário. Então, a escala anual, que é de férias, qual é a legislação trabalhista? Então, a cada 12 meses de contrato, né, o funcionário tem direito de férias. Porém, na seguinte proporção, eu coloquei isso aqui muito importante: 30 dias corrido quando o funcionário apresentar, não houver mais de 5 dias de faltas. Tá? Então, 30 dias corrido. Esse funcionário não teve nenhuma falta ou teve 5 faltas dentro desse ano, então ele vai tirar 30 dias. Porém, se ele tiver mais de 6 falta a 14 falta, ele vai tirar só 24 dias. Se ele apresentou 15 a 23 falta, ele vai ter só 18 dias de férias. E se ele apresentar entre 24 a 32 faltas, ele vai ter só 12 dias de férias. Então, essa é a legislação. Existe outra, mas eu coloquei como essa importante. Então, a cada 12 meses, a cada um ano, né, de contrato, o funcionário ele tem direito de tirar férias. Lembrando que tem essa proporção se caso houver falta. Não é atestado, falta. E como que é essa sugestão para a elaboração dessa escala anual? Então, o que sugere é que seja passada uma folha, tá? Para que cada funcionário venha colocar os meses de preferência. Às vezes, tem instituição que pede 4, né? Para que as pessoas venham colocar. De preferência, que a primeira seja a de maior prioridade, a segunda e... Para quê? Para que venha chegar todo mundo em comum acordo. E, no caso, né, quando for soltar essa folha, sempre vai estar indicando qual foi o último período de férias desse funcionário. Para quê? Para que venha bater exatamente naquela data, porque às vezes um funcionário saiu de férias em janeiro. Então, janeiro do ano que vem ele quer tirar férias de novo. Porém, o que acontece? Tem outros funcionários que pediram. Então, o que vai acontecer? Rodízio. E também é importante colocar a data, porque o funcionário saiu de férias, vamos falar em dezembro. E aí ele quer tirar férias em maio. Então, isso vai ter que bater, você vai bater um ano certinho mesmo, você entendeu? Até mesmo que as sugestões, porque às vezes a pessoa sugere, mas não tá batendo com um ano. Às vezes tá dando menos ou tá dando mais. Então, isso vai ter que ser observado. A gente falou sobre escala diária, a gente falou sobre escalas de férias e agora a gente vai falar sobre escala mensal. A escala mensal ela é chamada escala de pessoal ou escala de folga. Então, onde ela vai fazer a distribuição de todos os funcionários daquele setor ao longo de um mês, onde vai estar indicando os plantões, as folgas, as férias e as licenças.
Então, isso vai estar contido nessa escala. Essa escala vai ter que ser vista, tem que estar no lugar bem visível para todo mundo. Então, no caso da escala mensal, conhecimento da duração semanal de trabalho do pessoal da enfermagem na instituição. Então, seria o quê? A duração semanal. Como vai ser? Então, o que acontece? Essa questão de duração vai depender de cada instituição. Por quê? Às vezes tem instituição que trabalha com 30 horas, 36 horas, 40 horas, 44, 12 por 36, que 12 por 36 às vezes é mais à noite. Não pode exceder mais de 44 horas semanais. Então, exemplo aí de 36 horas, que é a escala de 6 por 1, né? Que é a escala de 6 horas. Então, o que acontece? A cada 6 dias trabalhado, uma folga. Igual 12 por 36. 12 por 36, o funcionário trabalha um dia e folga outro. Isso não é folga, isso é o descanso. Aí ele vai ter folga o quê? 3 folgas na semana, mais ou menos, 3 folgas no mês. Então, ao longo desse mês, ele tem que tirar folga. Não é tão rigoroso a questão de folga quanto a de 36, de que é 36 horas, ela tem que ser respeitada a cada 6 dias trabalhado uma folga. Então, o número de folga vai ser de acordo com a duração semanal, isso que eu estou dizendo. Então, se for 36 horas, ela vai ter que obedecer, né? E aí isso vai estar abordando os feriados e como nós trabalhamos, no caso, né? Um ponto importante aqui. No caso da instituição hospitalar, que no caso, a maioria dos funcionários trabalha final de semana. Entendeu? E no caso, ou dependendo do regime que você está trabalhando, às vezes feriado você folga. Então, na escala mensal, também tendo conhecimento das leis trabalhistas, no caso do funcionário, né? Ele trabalha no domingo, então ele, por lei, esse funcionário vai ter que trabalhar pelo menos um domingo a cada 7 semanas. Então, a cada 7 semanas ele pode folgar um domingo, né? Na maioria das vezes isso não acontece. Sempre o enfermeiro que vai estar fazendo essa escala, ele deixa um domingo, né, por mês, um domingo para cada funcionário estar escolhendo. Mas na nossa legislação trabalhista, ela preza isso, né? Cada um domingo, 7 semanas. Lembrando que quando o funcionário trabalha aos finais de semana, tá? No caso, as condições em que a ausência do funcionário não é considerada falta em serviço. Então, existem outras condições, mas eu coloquei, por exemplo, essa, que por um dia, a cada um ano trabalhado, o funcionário ele pode fazer a doação de sangue. Só que ele tem que comprovar que ele fez essa doação. Então, você quer fazer a doação de sangue, então você tem um dia só, a cada um ano. Na escala mensal, ela precisa também ser elaborada de forma humanizada, aquilo que eu falei no início. Então, ela deve distribuir os elementos da equipe, tá? De forma planejada, para que todos os membros da equipe venham o quê? Atender às necessidades de cada um, tá? Para quê? Da melhor maneira possível. Então, por isso que ela tem que ser planejada, ela tem que ser, ela tem que tem essa elaboração de quê? De fazer com que essa escala, né, venha chegar no caso, né, para os funcionários, uns dias antes que antecede o mês, para quê? Para vocês colocarem as suas necessidades. Às vezes, o funcionário, ele coloca, eu tenho consulta, é aniversário do meu filho e tal, casamento, até mesmo no caso, né? Eu vou casar. Aí a equipe vai estar o quê? Preparando
né? Às vezes vai colocar porque sabe como você já está programado para uma data importante, para estar respeitando. E aí, você além de pedir aquela folga, às vezes você vai casar no sábado, você vai e pede folga na sexta. Aí você vai estar falando, ai, meu Deus, meu coisa. Então, o enfermeiro, a instituição, vai correr atrás de pessoas para ficar no seu lugar, porque além daquela folga, você tem aqueles 5 dias, tá? Então, ela vai distribuir de conforme aquele grupo para atender a necessidade de todos. Logicamente que se a gente falar, se eu falar aqui que vai atender, eu estou falando mentira, mas vai aproximar. Às vezes, você tem um certo compromisso, uma viagem, aí o outro também tem no mesmo dia, vai tentar aqui meio que organizar. Lógico, se der esse conflito, o que acontece? A enfermeira que está de plantão ali, ela pode pensar na troca de folga. Como que a gente pode combinar essa troca de folga? Como pode combinar com a troca de uma pessoa, de um setor para outro? Para quê? Atender a necessidade de todo mundo, tá? Então, eu coloquei exceções cedidas e assumidas pela equipe, então vai entrar em comum acordo. Se acontecer algum imprevisto, como que vai fazer. A escolha de folga vai fazer o que for possível e as alterações, né, vai ser realizada de acordo com as normas e rotinas estabelecidas pela instituição. A escala tem que ser visível a todo mundo tem que chegar ali e ver a escala. Então, dentro da escala mensal, a determinação de cronograma para a elaboração da escala. Então, tem alguns pontos que são sugeridos, né? Até que dia que o funcionário tem que solicitar folga, o período da elaboração, a data da entrega da escala para a chefia. Então, isso vai fazer com que haja uma organização. Hoje é dia 15, aí eu quero folga amanhã. Não existe assim. Logicamente tem um imprevisto, tem situações que aparecem, mas para funcionar a escala mensal, ela tem que ter esses parâmetros, todo esse cronograma, para que o funcionário venha se organizar, para que a necessidade dele seja suprida, para que a assistência não venha ficar prejudicada. Eu coloquei de exemplo a escala mensal, para vocês observarem como que é. Então, existem alguns símbolos utilizados que eu coloquei. SD é serviço diurno, SN é serviço noturno, P de plantão, 24, F de folga, MT manhã e tarde, M manhã e sumiu aqui que foi o T de tarde. Tá? Então, são esses símbolos que são colocados na escala. Então, o que eu quis passar para vocês de uma forma bem sucinta? Sobre a questão de escala, a importância das escalas, a importância de vocês terem um breve conhecimento sobre isso, para quê? Para que quando vocês chegarem no setor, na instituição, quando você for trabalhar, você ter noção que isso existe, isso é muito importante para o andamento da equipe de enfermagem. Então, o que eu posso dizer para vocês é essa frase: escala bem elaborada e satisfatórias é igual funcionário motivado. E a escala, ela não é feita só para o enfermeiro, é feita pelo técnico. Porque amanhã, por exemplo, eu estou diante da equipe, você me pediu folga para o dia de amanhã, e depois você vem queixar, eu não queria. Não, você pediu. Então, a escala é elaborada pela equipe, entendeu? Quando não chega em comum acordo, isso tem que aí quem vai estar determinando vai ser o enfermeiro, juntamente com a chefia, entendeu? Espero que vocês estejam gostados, tá? E qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Quanto às atividades também, tá? Tenha uma boa noite e fique com Deus.